Por que a indústria caiu tanto assim? Câmbio, juro. Deixa eu explicar para as pessoas. A indústria brasileira nasceu dentro de uma compreensão que não é mais praticável. Qual era a substituição de importações? Então é o seguinte, a gente queria ter... Vou pegar aqui uma coisa rudimentar verdadeira. Né? O Brasil tinha pá, picareta, facão, foice, artesanais. Se você quisesse pegar uma faca mais moderna, uma foice mais moderna, uma enxada mais moderna, era importado do estrangeiro. Então, o que é que fizeram os revolucionários de 30? Fizeram um mapa. Tudo que o Brasil importa do estrangeiro, em grande volume, é uma pista por onde eu vou fazer nascer uma indústria nacional brasileira. Pode crer, faz sentido. Era a substituição de importação é o nome. Então pegaram pá, picareta, enxada, não sei o que e tal, e aí pegaram a ferramentaria que o Estado pode fazer. Crédito, renúncia fiscal, subsídio, a compra governamental, toda a ferramentaria que o Estado pode ter, fizeram um mapa com todas essas coisas e passaram a financiar isso. Nasceu a indústria brasileira. Então, o Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petróleo Brás, a Eletricidade Brás. Né? Então, foi nascendo e tal. Qual era o defeito deste modelo que só se revela depois? Os defeitos deles eram dois. Primeiro, tecnologia naquela época. Era muito lenta a sucessão da tecnologia. Então, eu podia perfeitamente imitar uma tecnologia holandesa, alemã... Que só ia mudar daqui 10 anos. Daqui 15 anos. Então eu ficava mais ou menos em empate com eles, né? Durante 10 anos e dava a sensação de que eu estava ali, to date, né? Estava da mesma, contemporâneo do último estágio de domínio tecnológico. E de repente há um choque de velocidade na tecnologia. Isso, e nós tínhamos uma ditadura. Olha o mal da falta de debate político. Fecha. Tu vai pegar uma... O mal da falta do debate político. Nós tínhamos uma ditadura quando isso começou. Acelerou a tecnologia. Qual era o outro defeito? O conflito político e econômico de gerar o dinheiro para pagar isso foi tangenciado. Por quê? Trata-se do mesmo conflito contemporâneo. Cobrar de quem pode pagar mais para financiar as políticas que interessam estrategicamente ao conjunto da nação. Os poderosos não deixam fazer. E na época, o que eles fizeram? Olha, eu tenho aqui um atalho. Eu vou financiar isso não com esse conflito político de cobrar mais e tal, até porque era uma base capitalista rural, capitais baixos, era a oligarquia do café, da cana-de-açúcar, semi-escravista e tal, que depois substitui escravo por migrante, italiano, japonês, enfim, esse grande estado de São Paulo, e o Brasil, e o Rio Grande do Sul, e Minas, etc. Então eu vou fazer um puxadinho. Qual é o puxadinho? Eu vou tomar dinheiro emprestado. Era louco isso? Não, não era. Por quê? Porque o dinheiro emprestado, nessa época, durante 30, 40 anos, era um dinheiro de muito longo prazo e muito barato. Tudo isso está explicado aqui. Né? Então, danaram a tomar dinheiro emprestado barato, prazo longo e juro baixo, e abrir Brás. E as infraestruturas para isso. Isso produziu o Brasil moderno. Né? Eu estudei. Eu vi num lugar que a indústria crescia assim 20% ao ano. 20, 25%. O Brasil cresceu 7% em média durante meio século. E chegou a crescer 15% no único ano, sendo que a indústria puxava isso a 25%, 22%, 20%. Brasil grande. Então, qual era a ideia da elite? Fazer o bolo crescer para depois dividir. Então, o país que mais cresceu ignorou a ignorância. Por exemplo, não fizemos uma aposta em capital humano, porque a centralidade da tecnologia não era... Nós trazíamos a tecnologia de fora. A gente não precisava ter produção intelectual de tecnologia aqui. Foi um erro. Foi um erro. Precisava, mas a gente... Foi um erro. Mas no momento, para a estratégia... Naquela data era possível, perfeitamente. Então, era imitar, copiar, colar, não sei o quê, papapá, e tal. Quando chega em 1980, no simbólico, essas duas pernas morrem. O juro barato, puf, explode, 79. Bau! No juro que era de 3%, passou para 30%. Todos os países do mundo que dependiam de capital dos outros quebraram. E o Brasil vitalmente quebrou para nunca mais se achar. Entendi. Essa é a primeira perna que quebra. E a segunda é a tecnologia. Eu agora não posso mais ter o tempo da substituição de importações, de replicar, porque o brasileiro está sabendo do último estágio e quer ele. Eu não posso mais ter... O Collor assume, diz assim, os carros brasileiros são uma carroça. Vai no Google. Aí abre a economia,
para importação, o resultado, um carro produzido aqui de São Paulo, 80% dos componentes vem de fora. E aí o seguinte, em 80 era 30%, um terço da riqueza do Brasil era indústria, que paga os melhores salários, que aposta em tecnologia, que exporta valor agregado, etc, etc. Hoje é 9%. Essa é a primeira razão. A segunda razão é a taxa de câmbio. Aí é um pouquinho mais chato, mas é assim, quando o real vale muito na frente do dólar, fica mais barato você sair de São Paulo para Miami do que ir para Fortaleza. A turma viu isso. Só que o inverso é verdade. O importado fica muito mais barato do que a produção aqui. Então você tem o Fernando Henrique descobriu essa maravilha e o Lula copiou. Então a ideia é o seguinte, é você valorizar artificialmente o real e expandir o consumo. E esse consumo se expande importando. Qual é o limite? O financiamento em dólar dessa compra do estrangeiro. Aí o Fernando Henrique faz, e aí de repente os preços dos produtos tradicionais brasileiros, boi, bode, galinha, minério de ferro in natura, petróleo bruto e tal, sobe de preço. Aí fecha a conta e engana. Dá para viver, ganha uma reeleição. Aí tumba, quebra. Quebramos em 99. Aí como é que um país quebra? Ele não fecha, não bota uma placa. Acabamos. A moeda desvaloriza. Vupo. E aí a inflação come aquela renda que o povo tinha. Porque o dólar, na hora que sobe o dólar, a caristia vem porque você não compra pão, mas compra. Porque você não compra dólar, mas compra pão. Sim. E o pão? E pão é trigo e trigo é dólar. Sim. É uma turma boa. Isso aí já todo mundo está sabendo. Os remédios, tudo dólar. O eletroeletrônico, tudo dólar. Os games, tudo dólar. Então subir o dólar, vai subir tudo. O dentista, a consulta. Não precisa subir a consulta. Precisa por quê? Porque a broca, a anestesia, o foco cirúrgico, tudo de fora. As pós-graduações. Tudo estrangeiro. Tudo de fora. Então o cara tem que cobrar em dólar. Então a economia está indexada a dólar e tal. E aí o povo empobrece e fica puto. Aí nunca mais o PSDB ganha uma eleição nacional. Dá passagem ao Lula, novidade, não sei o que e tal. O Lula faz o quê? A mesma coisa. Como é que o Lula não quebra o Brasil? 130 dólares um barril de petróleo. Preço de commodity lá fora. 190 dólares uma tonelada de minério de ferro. Aí o Lula vende minério de ferro, petróleo, não sei o que, vai para lá fora e paga a conta da farra, do consumo, que fica o cara popular pra cacete. Então, pô, de repente, pobre pode andar de avião. Sim. E eles dão um valor danado. Picanha, cerveja. Fora tal. o crédito, né? Expandiu o crédito de 15% para 55% do PIB. E tudo bem, vamos lá, vamos consumir, mas e a produção? Definhando, porque o que facilita a compra destrói a competitividade da produção. Então, eu aumento a minha importação. Não quebro porque, nesse momento, os meus preços tradicionais, o bode brasileiro, a galinha e tal, tá bombando lá fora. Aí vem uma crise, 2008, aí para a China, bumba. Aí os preços, pumba, cai. 130 dólares o barril de petróleo, 110 dólares, desce para 30. É, acabou com a Dilma. A Dilma. Então era o mesmo partido, a mesma turma, o turma votou na Dilma porque o Lula é o cara. Não mudou as estratégias, não mudou o caminho. Só muda a perfumaria, é o mesmo modelo. É. Só muda a perfumaria. A única coisa que mudou é que... Aí o filme da Dilma foi igual, quebrou o país igualzinho o Fernando Henrique. O câmbio desvalorizou pesadamente, aí todo mundo, pô, seu estelionato eleitoral, me enganaram. E em cima disso, a Lava Jato, eita, que meteram a mão, estão roubando, papai, rouba aqui, rouba acolá, rouba acolá, rouba acolá. Não dá para esconder, pô. É muita grana, né? E foi no centro do modelo de poder, não foi uma coisa periférica, porque o poder sempre terá corrupção, que a questão é como é que você reage a isso. Sim. Mas aí você vai ver que a corrupção virou uma ferramenta de poder, central ao modelo de poder do lulopetismo. Quando a economia estava bombando, o povo acha que todo político é ladrão, vamos ter clareza. Né? O que ele separa é o dele. Esse daí pelo menos faz alguma coisa. Isso é a psicologia de um povo machucado. Não é verdade. Inclusive, isso só ajuda os bandidos. Sim. Porque se você generaliza, fica muito bom para o político corrupto, porque eu, por exemplo, não sou. Mas não acredite em mim, não. Vá lá minha força corrida. Todo mundo tem que olhar a folha corrida, saber de onde é que o cara foi processado, suspeito, não sei o que. Tem que olhar. Muita injustiça, tem injustiça. Eu nunca fui nem para ser absolvido. Nada mais é do que a minha obrigação. Mas estou falando aqui da coisa. Então, o Brasil quebra de novo.